Olá, amados irmãos, graça e paz para todos, amados irmãos, e eu gostaria de trazer uma pequena reflexão da palavra do Senhor neste momento para os nossos corações, para que nós possamos refletir na palavra do Senhor e possamos compreender mais a sua palavra e os seus ensinamentos. Se encontra lá em Jeremias, o livro do profeta Jeremias, no capítulo 10, a partir do verso 6. Eu vou ler até o versículo 16. Aqui o profeta Jeremias, ele destaca duas situações, né? Que ele fala da soberania de Deus, né? E também dos ídolos, né? E eu gostaria de refletir com os irmãos sobre essas duas realidades, né? E diz assim a palavra do Senhor: Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande é o poder do teu nome. Quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto é a ti devido. Porquanto, entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se tornaram estúpidos e loucos. Seu ensino é vão e morto como um pedaço de madeira. Traz-se prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz. Os ídolos são obra de artifício e de mãos de ouvires. Azuis e púrpuras são as suas vestes. Todos eles são obra de homens hábeis. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor trema a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo destes céus. O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Fazendo ele ribombar o trovão, logo há tumulto de águas no céu, e sobem os vapores das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva, e dos seus depósitos faz sair o vento. Todo homem se tornou estúpido e não tem saber. Todo ouvires é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu. Pois as suas imagens são mentira, e nelas não há fôlego. Vaidade são, obra ridícula. No tempo do seu castigo virão a perecer. Não é semelhante a estas aquele que é a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas, e Israel é a tribo da sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus, maravilhoso Pai, obrigado por este momento, Pai. Nos ajuda, Senhor, neste momento a compreender a Tua palavra, Senhor. Toma a direção neste momento, Senhor. Pois a Tua palavra ela é fiel, ela é verdadeira, Senhor. Ela é poderosa também, Senhor, e ela não volta vazia. Pai, eu te agradeço por este momento, Pai. Que nós possamos compreender mais a Tua palavra. Que nós possamos a cada dia, Senhor, colocar a Tua palavra em prática em nossas vidas, Pai. Pois o Senhor é grandioso, o Senhor faz maravilhas, e a Tua palavra nos diz que o Senhor agindo, quem impedirá? Nos ajuda, Senhor, a Te servir melhor a cada dia. Abençoa toda a Tua igreja, todo o Teu povo. Visita neste momento cada família, cada lar, cada irmão. Obrigado por este dia, pois é em nome de Jesus que eu te peço tudo isso. Amém e amém. Então, irmãos, como eu falei, que eu iria trazer essa reflexão, né? E gostaria de meditar com os irmãos e também falar que o profeta Jeremias, ele se preocupava muito com o seu povo, né? Com as nações, né? Principalmente com o povo de Judá, né? Ele direcionava a maioria das vezes, né, os
seus ensinamentos, né, através da palavra de Deus, para o povo de Judá, mas também ele falava para outras nações, né? E ele também era conhecido como o profeta chorão, né? Ele é mencionado em outros livros da Bíblia pelo menos 9 vezes, né? Outros livros que eu digo fora o livro do profeta Jeremias, né? Ele é mencionado pelo menos 9 vezes, né? Então ele destaca aqui duas realidades, né? São duas situações, né, que ele começa a destacar aqui nessa passagem do capítulo 10, né? Ele começa falando da grandeza de Deus, né? Ele diz: ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande é o poder do teu nome. Quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto é a ti devido, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Primeiro ele começa a falar da soberania de Deus e dizendo que ninguém é semelhante a Deus, a ti, ó Senhor, porque Deus ele é o Criador dos céus e da terra. E ele diz também, interessante que ele diz que entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Porque logo depois ele diz: mas eles todos se tornaram estúpidos e loucos. Seu ensino é vão e morto como um pedaço de madeira. Traz-se prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz. Os ídolos são obra de artifício e de mãos de ovelhas. Azuis e púrpuras são as suas vestes. Todos eles são obra de homens hábeis. Então ele começa falando da grandeza de Deus, da soberania de Deus, que ninguém há semelhante ao Todo-Poderoso, né? E logo depois ele fala dos ídolos que são obras de homens hábeis, né? E antes disso ele diz que todos se tornaram estúpidos e loucos. Seus ensinos é vão e morto como um pedaço de madeira. Aí logo ele fala a questão do ídolo, né? Então, irmãos, eu aprendo aqui que graças ao Senhor Deus, ao Deus poderoso, ao Deus que o profeta Jeremias fala que é soberano, fala que ninguém é semelhante a ele, porque ele é acima de tudo e de todos. E graças ao Senhor Deus, através dos seus ensinos, da sua palavra, é que eu aprendo que só ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. E Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Primeiro, ele não divide a glória dele com ninguém. Lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 3 e 4, se não me falha a memória, ele fala que não devemos adorar outros deuses, de forma alguma, porque só Deus é para ser adorado. E aqui o profeta, ele se preocupava muito com as nações, né? Com o povo de Judá, o povo de Israel também, porque o povo de Israel, quero destacar aqui, quando eles se desviavam dos caminhos do Senhor, eles começavam a adorar outros deuses, né? E isso é uma prática pecaminosa que Deus abomina e desagrada muito a Deus, obviamente, né? Então ele se preocupava muito com essa questão, né? E o povo, logo que se desviavam dos caminhos do Senhor, começava a praticar não só a prática da idolatria, né, mas outras práticas pecaminosas, né? Mas aqui ele destaca mais a questão dos ídolos. Primeiramente ele fala da grandeza de Deus, né? Então, no versículo 9 ele diz: traz-se prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz. Os ídolos são obra de artifício e de mãos de ovelhas. Azuis e púrpuras são as suas vestes. Todos eles são obra de homens hábeis. E ele diz no versículo 10: mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno.
Do seu furor trema a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. O nosso Deus é verdadeiramente Deus, vivo e Rei eterno. É por isso que o profeta Jeremias aqui, ele falou para as nações, né, sobre os ídolos. Ele compara também um pouco antes, né, que os ídolos são como um espantalho que você coloca em pepinais, né? Até para você colocar um espantalho em uma plantação, você precisa de levá-lo e colocá-lo ele ali, e fixá-lo ele ali. Porque é impossível um ídolo andar. Ele aqui ele destaca bem essa situação, né? Um ídolo não anda sozinho. Não há fôlego de vida, né, nele. Então, as pessoas, quando se desviavam dos caminhos do Senhor, começavam, infelizmente, a adorar outros deuses, né? E quando chega aqui no versículo 11, ele diz: Assim lhes direis, os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo destes céus. Isso é uma grande verdade. Os deuses aqui está escrito com D minúsculo, né? Que são os ídolos, né? Eles não fizeram os céus nem a terra de forma alguma. E tudo isso vai passar. Eles desaparecerão debaixo. Eles desaparecerão da terra e de debaixo destes céus. Agora, o nosso Deus eterno, nosso Deus vivo e Rei eterno, esse permanece para sempre. Esse é fiel. Esse é misericordioso. E a Bíblia diz que as suas misericórdias, elas duram para sempre. Por que eu digo? As suas misericórdias são infinitas. Porque o homem, ele anda por caminhos maus, por caminhos de trevas, praticando todo tipo de coisas erradas, né? Mas Deus, ele é misericordioso e ele faz deste homem uma nova criatura. Ele faz dele uma nova criatura a caminhar em caminhos verdadeiros e caminhos de luz. Basta este homem reconhecer os seus pecados e voltar-se para Deus e passar a caminhar com o Senhor Deus. Basta ele entender isso, compreender a palavra do Senhor e reconhecer que realmente estava caminhando longe dos caminhos do Senhor. E por isso que as misericórdias de Deus, elas são infinitas, né? Porque o homem ele pratica todo tipo de coisas desagradáveis, né? Quando ele caminha nas trevas, né? Quando ele anda longe do Senhor Deus. Mas Deus, ele é um Deus que perdoa, ele é um Deus que regenera, ele é um Deus que é misericordioso e é um Deus que nos salva. Porque ele mesmo, ele envia seu Filho para nos dar vida eterna. Ele envia seu Filho para salvar o pecador e fazer do pecador uma nova criatura, né? E no versículo 12, ele fala novamente da grandeza de Deus, do poder de Deus. Ele diz: O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu os céus, fazendo ele ribombar o trovão, logo há tumulto de águas no céu. E sobem os vapores das extremidades da terra. Ele cria o relâmpago para a chuva e dos seus depósitos faz sair o vento. Todo homem se tornou estúpido e não tem saber. Todo ouvires é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são mentira, e nelas não há fôlego. Vaidade são, obra ridícula. No tempo do seu castigo virão a perecer. Não é semelhante a estas aquele que é a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas.
e Israel é a tribo da sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. Aqui no versículo 16, ele diz que não há nenhuma semelhança entre os ídolos e o poder de Deus, né? E os ídolos, eles são chamados de obras ridículas, né? Além de ser vaidade, são também obras ridículas, feitas por mão de ourives, né? Como ele fala lá no começo, né? Então, ele destaca também que Deus ele estabeleceu, Deus estabeleceu toda a terra pelo seu poder, né? Ele criou todas as coisas. Irmãos, até mesmo quando começa a chover, que vem o trovão, que vem o relâmpago, tudo foi Deus que criou e ele está no controle de tudo, todas as coisas que ele criou. E isso jamais um ídolo pode fazer. Jamais. É impossível. Até porque o próprio ídolo não faz mal nenhum e nem o bem pode fazer. Ele também fala isso um pouco antes, desse mesmo capítulo, né? Então, que nós devemos, a cada dia, cultuar o nosso Deus, servir a Ele, adorá-lo. A Bíblia diz que importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Só Deus é para ser adorado, só Ele é digno de toda adoração. Então, graças a Ele, ao Deus poderoso, que através desta palavra, através dos seus ensinos, é que nós temos convicção de que Deus é o verdadeiro Deus vivo e Rei eterno. Ele é o Criador, Ele estabeleceu a terra com seu poder, né? Criou a chuva, o trovão, o relâmpago, tudo foi pelo seu poder. Ele está no controle de todas as coisas. Que nós devemos cultuá-lo, exaltar o nome do Senhor a cada dia. Através de nossas vidas, que nós possamos colocar em prática a cada dia a palavra do Senhor. Porque as suas misericórdias, elas são infinitas, né? Como eu falei, o homem ele errou o alvo, né? Houve uma separação entre Deus e o homem por causa do pecado do homem. Mas no momento que o homem ele reconhece ser um pecador e precisa das misericórdias de Deus e se arrepende de seus pecados, ele passa a caminhar com o Senhor Deus e passa a ser uma nova criatura. E o Senhor nos dá uma bênção, a maior bênção, que é uma bênção grandiosa, que é a vida eterna na glória com Jesus, né? Por isso que nós devemos agradecer, ser grato ao Senhor e adorar a Ele e viver uma vida em obediência a Ele a cada dia. Entender que Ele é soberano, né? Sabendo a cada dia que Ele é soberano, melhor dizendo, e que Ele é poderoso e ninguém há semelhante a Ele, como o profeta Jeremias aqui destacou, né? E ele fala isso para as nações, né, na época, né? Porque, como eu falei, infelizmente, as pessoas se desviavam dos caminhos do Senhor, dos seus ensinamentos, e passavam a adorar outros deuses, né? Os ídolos, né? A fazer essa prática pecaminosa que Deus abomina, porque desagrada muito a Deus, né? Então, nos ídolos não tem valor nenhum, não há valor nenhum. É por isso que Deus abomina essas práticas, né? Que nós possamos crescer na graça do Senhor e a cada dia possamos
caminhar com Ele, né? E procurar sempre se aperfeiçoar nos caminhos do Senhor, né? Por mais que muitas vezes a gente erra também, às vezes falha também, mas que a cada momento que, que viemos a errar, né, a falhar, nós possamos reconhecer e pedir perdão a um Deus que perdoa, a um Deus que está sempre pronto a perdoar aqueles que erraram, aqueles que falharam. E Ele está sempre com os seus braços abertos para nos perdoar. Assim, o homem se arrependa de seus pecados, né? E reconheça que errou, que pecou. Que nós possamos adorar o nosso Deus a cada dia, a cada instante, a cada momento. Porque Ele é fiel para conosco. Ele é o Rei eterno. Ele é soberano. Ele é o Todo-Poderoso. Amém? Graças a Deus.